Muito bem, estamos de volta para dar continuidade a esse programa, onde estamos comentando a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Estamos praticamente quase que na metade do livro de Jeremias. Jeremias tem 52 capítulos, nós agora vamos comentar o capítulo 25 e 26, assim a metade do livro do profeta Jeremias. Possui 1.364 versos. Dos 17 livros proféticos do Antigo Testamento, Jeremias é o maior. Jeremias só perde em tamanho para 2 livros da Bíblia, Salmos e Gênesis. Depois, o terceiro livro maior de toda a Bíblia, dos 66 livros, é o livro do profeta Jeremias. Jeremias é o profeta quando o povo vai ao cativeiro. Ele testemunhou a destruição da cidade, dos muros, o incêndio do templo, e ele escreve também o livro de Lamentações, que é o próximo livro que nós vamos comentar. Jeremias, então, no capítulo 25, é o profeta que vai profetizar dos 70 anos do cativeiro na Babilônia. É o profeta a qual Daniel, depois lendo os seus livros, percebeu que os 70 anos havia se completado e começa a interceder para que o povo retorne à sua terra, a terra de Jerusalém. Jeremias serve como base para os exilados. No capítulo 29 do livro nós vemos que ele escreve uma carta para aqueles que estavam no cativeiro. No capítulo 24, nós vimos que ele menciona que aqueles que foram para o cativeiro, na visão dos 2 cestos, eram os figos bons que foram ao cativeiro. E agora no capítulo 25, ele prediz esse tempo do cativeiro de 70 anos. Isso vai repetir também no capítulo de número 29 do livro, a carta que ele escreve aos exilados no cativeiro. Capítulo 26, Jeremias vai predizer a ruína do templo e de Jerusalém e vai correr um perigo de morte. Não é? Jeremias vai ser novamente ameaçado de morte. Jeremias é o profeta que sofre, profeta que chora, que lamenta, mas também é o profeta das nações. Ele foi um profeta solitário, não lhe foi permitido casar, para que não visse seus filhos em cativeiro serem mortos, porque o julgamento de Deus era certo. Vamos então, capítulo 25, palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Joaquim. Note que, como nós dissemos, o livro de Jeremias nem sempre está em ordem, não é cronológica. Aqui é uma palavra que veio no ano 4 de Joaquim. Não é? Joaquim começou a reinar em 609, colocado por Faraó. Então, no ano 4 já é o ano 605. Essa palavra profética que veio durante o primeiro cativeiro, nós vemos nos capítulos anteriores que ele menciona o segundo cativeiro, né, que se deu em 597, quando Jeconias foi levado ao cativeiro. Então, o capítulo 24, na verdade, ele é posterior ao capítulo 25. Então, essa ordem cronológica que às vezes confunde os intérpretes das escrituras. Olha, a palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Esse foi a primeira deportação. Note que no capítulo 24 foi a segunda. Então é uma ordem mais ou menos trocada. Primeiro vem essa e depois vem a primeira deportação, não é? O qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até esse dia, o ano 13 é o ano 627 a.C.,
não é? Até esse dia, ano 605. Então, nós vemos que desde 627 a 605 já tinha passado 22 anos. Desde o ano 13, Josias, filho de Amon, rei de Judá, até esse dia, é o ano 23, 22, 23, está vendo? Veio a mim a palavra do Senhor e vos anunciei. Quer dizer, o ministério profético aqui de Jeremias já tinha 23 anos. E vos anunciei, madrugando e falando, mas vós não escutaste. Novamente, a mensagem de Jeremias cai a ouvidos surdos. 23 anos profetizando, e eles não escutavam. Também vos enviei, o Senhor, todos os seus servos, os profetas, madrugando, enviando. Houve outros também, Sofonias, que profetizou, mas eles não ouviram. Madrugando, enviando, mas vós não escutastes, nem inclinasse os ouvidos para ouvir, dizendo, que os profetas profetizavam, os de Deus, né? Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, e da maldade de suas habitações, e habitai na terra, que o Senhor vos deu, e vossos pais, de século em século. Então a profecia que Jeremias trouxe, Sofonias e outros profetas trouxeram, era para que ele se convertesse da sua maldade. Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, da maldade, e habitai na terra. Se eles se convertessem, poderiam evitar o exílio. Mesmo sendo o primeiro ano do rei Nabucodonosor, que já tinha levado uma primeira leva, Daniel e seus amigos, se o povo ainda atentasse só para essa primeira leva e se convertesse, talvez poderia evitar as outras duas levas, do cativeiro de 597 e de 586. E não andeis após deuses alheios para os servires e para vos inclinar diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. Jeremias está exortando, pare com essa idolatria, pare de queimar incenso, pare de adorar esses deuses, converta-se ao Senhor todo o coração, para vocês evitarem tanto a destruição da cidade, como a destruição do templo e de vossas vidas. Vocês vão poder habitar aqui, verso 7, olha só como cai a mensagem em ouvidos surdos. Todavia não me desse ouvidos, diz o Senhor, mas me provocasse a ira com a obra das vossas mãos para o vosso mal. Continuaram provocando a ira do Senhor com os seus ídolos, com as suas imagens de escultura. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutasse as minhas palavras, eis que eu vos enviarei e tomarei de todas as gerações do norte, diz o Senhor, porque vocês não escutam, vai vir do norte, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Aqui é interessante, nós vemos no livro do profeta Isaías, capítulo 44, 45, que Ciro foi chamado de ungido do Senhor, servo do Senhor. Aqui, no capítulo 25, verso 9 de Jeremias, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi chamado de meu servo. Deus estava usando Nabucodonosor como espada sobre o povo, e Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Os trarei sobre essa terra e sobre os seus moradores e sobre toda essa nação em redor, e os destruirei totalmente. Nabucodonosor seria a espada de Deus sobre o povo. E polueis em espanto e em assobio. As pessoas iam passar e dizer, uau! Iam ver a cidade, iam assobiar diante dela, e em perpétuos desertos, e farei perecer entre eles a voz de foguedo. Quer dizer, eles viviam em voz de foguedo, festejando, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, e o som das mós, e a luz do candeeiro. Olha, Deus ia fazer cessar toda a alegria da cidade,
até os casamentos, vosso esposo, vossa esposa, o som das mós moendo, né, o trigo, e a luz do candeeiro iria se apagar ali. E toda a terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Capítulo 25, verso 11, nós temos a primeira profecia, aqui na ordem que foi colocada, que o cativeiro duraria 70 anos. 70 anos. Muita gente perguntou por que de 70 anos. Uma das razões era o ano sabático. Durante 490 anos de monarquia, aproximadamente, em Israel, eles nunca guardaram o ano sabático. Divide 490 por 7, dá 70 anos. Era o que Deus ia cobrar. Os anos sabáticos que eles não deixaram a terra descansar de uma só vez, não é? Olha só, por isso que era 70 anos, verso 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia. E esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, a terra dos caldeus. A Babilônia não era mais inocente que Jerusalém. Deus também estava determinando nos 70 anos, não só o tempo do cativeiro, mas o tempo que restaria a Babilônia antes que viesse o castigo de Deus. Após os 70 anos, Deus ia entregar a Babilônia aos medos e persas. Farei deles um deserto perpétuo. A Babilônia, o que ela fez a Jerusalém, também ia acontecer com ela, mas 70 anos mais tarde. Isso é interessante, Deus estaria julgando tanto a Babilônia quanto Judá, deixando a terra 70 anos, e era o tempo que a Babilônia tinha até a sua queda. E trarei sobre essa terra, por isso que Jeremias é chamado profeta das nações, ele não só está profetizando a Jerusalém, mas está determinando quanto mais tempo a Babilônia tem. E trarei sobre essa terra todas as palavras que disse contra ela. O que é interessante é notar que os 70 anos começou sendo marcado, logo no verso 1, como o primeiro ano do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Marcou os 70 anos. Nabucodonosor vai ter um filho seu que reina e um neto, que é o neto que faz do Daniel capítulo 5, Belsazar, é o neto do rei da Babilônia. E trarei sobre essa terra todas as palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito nesse livro. Por isso que o livro foi preservado. O livro de Jeremias é o livro de um profeta autêntico e real e verdadeiro. Tudo quanto está escrito nesse livro, que profetizou Jeremias contra todas essas nações. Não só profetizou para Jerusalém, mas também até para a Babilônia. Daí o porquê o livro de Jeremias tão importante, guardado, profeta das nações. Porque também dele se servirão muitas nações. As nações também iam servir. Nós vamos ver também no capítulo 46, 51, 9 nações a qual Jeremias profetizou. E as nações iam se servir, porque dela também servirão muitas nações e grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo a obra das suas mãos. Jeremias ficou sendo conhecido não só como profeta de Jerusalém, Judá, mas o profeta das nações. Porque assim me disse o Senhor, o Deus Israel, toma da minha mão esse copo de vinho do furor e darás a beber dele a todas as nações as quais eu envio. Jeremias aqui tem uma visão de uma taça de vinho nas mãos de Deus, um copo de vinho, mas um copo do furor. Faz lembrar as taças da ira de Deus no Apocalipse capítulo 16, do furor de Deus sobre as nações. Toma da minha mão
esse copo de vinho, de furor, e dará de beber dele a todas as nações, as quais eu te envio. Jeremias teve essa visão, para que bebam e tremam, e enlouqueçam, né? O copo do vinho do furor, para que bebam, tremam e enlouqueçam, por causa da espada que eu enfiarei entre eles. Note que a espada não era só para Judá, também viria para a Babilônia, viria para as nações de Edom, Moabe, Amon, todas o Egito, todas aquelas 9 nações mencionadas, o Arábia, do capítulo 46, 51, todas iam provar do cálice de vinho da ira do Senhor. E enviarei entre eles, e tomarei o copo, e tomei, verso 17, e tomei o copo da mão do Senhor e dei de beber às nações. Claro que isso foi uma visão simbólica que Jeremias tomou, derramou o copo da ira do Senhor às nações, as quais o Senhor me tinha enviado. Começando por Jerusalém, a Jerusalém e as cidades de Judá, e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles um deserto. Jerusalém era a primeira, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. E a Faraó, agora vem outra. Aí o Faraó, que era aliado de Jerusalém contra a Babilônia, é o próximo. E a Faraó, rei do Egito, e a seus servos e a seus príncipes, e a todo o seu povo, e toda a mistura de gente, e todos os reis da terra de Uz, aí o próximo, e todos os reis da terra dos filisteus, e a Asquelon, e a Gaza, e a Ecrom, que são os filisteus, e ao resto de Asdod, e a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon, todos iam beber do cálice da ira, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas além do mar, aqui está se referindo a Tarsis, não é? E a Dedã, que é Arábia, e a Tema, e a Bus, e a todos os que habitam nos últimos cantos da terra, todos iam beber do cálice da ira do Senhor, e a todos os reis da Arábia, e a todos os reis do misturado povo que habita no deserto, e a todos os reis de Sinri, e aos reis de Elão, Elão aqui é o Irã, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, o rei do norte, Babilônia, a Síria, e os de perto e os de longe, um ao outro, e a todos os reinos da terra, e ao rei de Sesaque, beberá deles todos. Olha que esse cálice era grande da ira do Senhor, do vinho que eles iam beber, iriam enlouquecerem, não é? Aqui, olha, o vinho, eles iam beber, tremerem, enlouquecerem, todos esses reinos que Jeremias citou. Pois lhes dirá, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, bebei e embebedai-vos, e vomitai, e caí, e não torneis a levantar-vos por causa da espada que eu vos enviarei. A figura do ébrio, o ébrio quando bebe, fica bêbado, vomita, cai, não é? De tanto beber, e às vezes não se levanta. Era o que ia acontecer com essas nações. Iam beber, iam vomitar, iam cair e não iam tornar a se levantar. E será que se não quiserem tomar do copo da tua mão para beber, então lhes dirá, assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente bebereis. As nações iam beber, todas elas, do cálice da ira do Senhor. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar. O castigo começava por Jerusalém, mas depois ia para o Egito e para todas essas nações, e ficareis vós totalmente impunes. Não ficareis impune,
porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Interessante, Deus prometeu a Noé que não mais destruiria a terra com as águas do dilúvio. Mas agora Deus chama o juízo sobre todos os moradores da terra, a espada. Esses povos iam se matar um ao outro, não todos de uma vez, para que a terra não ficasse deserta, mas começando por Jerusalém, que ia a cativeiro, depois a Babilônia, depois os medos persas, o Egito, um a um esses povos iam sofrer a espada. Certamente que essa profecia desses povos todos podemos estender até o período do Império Romano, né? Sem contar Alexandre o Grande, que conquistou, trouxe a espada, matança, mortandade. Então veio o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, depois o Império Grego, depois o Império Romano, que também caiu Roma. Todos eles iam caindo as espadas, não todos de uma vez, para que a terra não ficasse deserta, mas de tempos em tempos o julgamento chegaria. Tu, pois, lhes profetiza todas essas palavras e lhe dirá: o Senhor desde o alto bramirá e fará ouvir a sua voz. Desde a morada da sua santidade, terrivelmente bramirá contra a sua habitação. Deus bramirá, não é? Como juízo contra habitações deles, que tinha gritos de alegria, como os que pisam as uvas. E o cálice, note que é de vinho, não é? Porque o vinho lembra o sangue, como aqueles que pisam as uvas contra todos os moradores da terra. Como alguém que pisa as uvas, como os moradores da terra. Ao pisar a uva, produz o vinho que lembra o sangue. Não é? Fala das vestes salpicadas que viriam de sangue que pisa contra os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne e os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Será que hoje também não é diferente? Será que Deus não julga as nações? Será que de tempos em tempos não vem o juízo aqui numa nação, noutra, e Deus julgando, dando do cálice da sua ira contra os pecados dos homens? Pois é, nós vemos isso também em nossos dias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal sai de nação para nação. Está vendo? De uma nação para outra nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. De uma nação a outra, Deus vai julgando nação por nação. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Aqui está falando de um julgamento universal, quem sabe no período da grande tribulação, onde os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. A matança será tão grande que nem dá tempo de sepultar todos, mas serão como estrume sobre a face da terra. Corpos mortos, caídos sobre a face da terra. Lembra a praga, a guerra, destruição que acontece. Isso acontece tempos em tempos. Só no século passado, as duas grandes guerras mundiais, nem dava tempo de sepultar todo mundo. Os corpos ficavam caídos como estrumes sobre a face da terra. Uivai, pastores, clamai e revolvei-vos na cinza, principais do rebanho. Aqui, pastores eram os líderes do povo, os reis, sacerdotes, profetas. Uivai, clamai, revolvei nas cinzas, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos, e eu vos quebrantarei, e vós então caireis como um jarro precioso. Note que o juízo começa pela liderança, pelos líderes que fizeram pecar, pelos pastores que desviaram o rebanho, capítulo 23, e aqui começa o julgamento. E não haverá fuga para os pastores,
nem salvamento para os principais do rebanho. Então, muitos vão ser condenados, porque eles não só erram, mas fazem o povo errar. Não haverá salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores e uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor destruiu o pasto deles. É o Senhor que dá a paga, o julgamento a cada um, porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas por causa do furor da ira do Senhor. Aqueles que erram e fazem o povo errar. Desamparou a sua cabana como o filho do leão, porque a sua terra foi posta em assolação por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. Deus é o justo juiz das nações, do seu povo, dos seus líderes, dos pastores, dos sacerdotes, dos reis. Deus é o justo juiz que julga todas as coisas. Amém? Vamos para o capítulo de número 26. Jeremias prediz a ruína do templo e de Jerusalém e corre perigo de morte. Capítulo 26. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias. Aqui, é ainda mais anterior, capítulo 26. Parece que o livro de Jeremias está sendo contado ao inverso. Capítulo 24, nós temos a segunda deportação. Capítulo 25, na primeira deportação. Agora, no capítulo 26, parece que a história é contada de trás para frente, não é? No princípio do reinado de Joaquim, isso corresponde ao ano 609. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio essa palavra do Senhor, dizendo... É quase que a gente tem que ler primeiro o capítulo 26, depois 25, depois 24. Mas nós estamos lendo ao contrário, não é? Como lendo a Bíblia de trás para frente. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor todas as palavras que eu te mandei que lhes dissesse. Não esqueças nenhuma palavra. Então, logo no princípio do reinado de Joaquim, Jeremias se pôs no átrio da casa do Senhor, onde o povo deveria vir adorar. Esse é um dos mais importantes convites que nós vamos encontrar a qualquer pessoa para receber nessa vida. Adorar a Deus é dever de toda criatura, visto que todos viemos de Deus o Criador. Devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Salmo 29, verso 2. O Pai procura os verdadeiros adoradores. João 4, 24. E 1 Crônicas 16, 29. Então, Jeremias se punha na casa do Senhor e diz às todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesse. Não esqueça nenhuma palavra. Vai, Jeremias, põe-te, vem anunciar a palavra do Senhor. Bem pode ser que ouçam e se convertam. Deus mandava Jeremias anunciar, para que o povo ouvisse, se convertesse e assim evitava todo o mal que nós já vimos para trás, não é? Bem pode ser que ouça e se converta, cada um do seu mau caminho. E eu me arrependa do mal que intento fazer por causa da maldade de suas ações. Deus manda Jeremias anunciar com a esperança que o povo ouvisse, que o povo se arrependesse, se convertesse. Nós estamos exatamente na metade do livro. O livro de Jeremias quase tem que ser lido daqui para trás ou daqui para frente, não é? Por causa da maldade. Disse, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos enviei madrugando,
e enviando, mas não ouvisse, madrugando, enviando, quer dizer que os profetas falaram mais cedo para o povo ouvir. Isso quer dizer o sentido de madrugando, logo no romper do dia, antes que viesse o sol do meio-dia do juízo de Deus. Deus está avisando, madrugando, enviando, mas não ouvisse. Então farei com que essa casa seja como Siló. A casa de Siló foi destruída. E farei da cidade uma maldição para todas as nações da terra. O que é interessante, que nós vemos no capítulo 25, o juízo começa por Jerusalém. Paulo também menciona isso na carta em 1 Coríntios, dizendo que nós devemos examinar nós mesmos, antes de tomar a ceia do Senhor, porque o juízo começa pela casa de Deus. É pela casa de Deus que começa o juízo. Deus começa julgando sua casa, seus servos, para depois julgar o mundo. Mas o juízo começa. Então farei que essa casa seja como Siló, e farei dessa cidade uma maldição para todas as nações da terra. E ouvirão os sacerdotes e os profetas e todo o povo a Jeremias anunciando essas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias dizer tudo isso, quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás. A expressão certamente morrerás vem do livro de Gênesis, né? Quando Deus disse: se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria. E o diabo disse: certamente não morrereis, não é? Sucedeu que Jeremias, chamando a atenção do povo, olha só a reação, em vez de o povo ouvir, se converter, vão prender a Jeremias, pegam nele o povo, os sacerdotes e os profetas, todo o povo dizendo: certamente morrerás, não é? Vem lá, essa expressão aparece a primeira vez em Gênesis 2:17. Depois Deus também falou a Abimeleque, quando ele tomou a Sara, num sonho: certamente morrerás pela mulher que tomou. Né? Nós vemos várias vezes essa expressão encontrando ela. Certamente morrerás, porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo: será como Siló essa casa. Para eles, Jeremias havia blasfemado no templo, quando ele disse que aquela casa, o templo, ficaria como Siló, e a cidade será assolada. Para eles isso era uma blasfêmia. Jeremias era digno de morte, de sorte que fique sem moradores. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. A profecia de Jeremias fez que todo o povo ajuntasse. Jesus também profetizou na cidade de Jerusalém a destruição do templo. Talvez por isso que eles odiaram, queriam matar Jesus, consideravam aquilo como uma blasfêmia. Quiseram fazer a mesma coisa com Jeremias, no capítulo 26, verso 8 e 9. E ouvindo os príncipes de Judá essas palavras, subiram à casa do rei, à casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Eles subiram para julgar a Jeremias, não é? Então falaram os sacerdotes e os profetas, os príncipes, todo o povo, dizendo: esse homem é réu de morte, porque profetizou contra as cidades, como ouvis com os vossos ouvidos. Está vendo? Estão querendo entregar Jeremias à morte, réu de morte. Falou contra o templo, contra a cidade. E falou Jeremias a todos os príncipes, todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra essa casa e contra essa cidade todas as palavras que eu fiz. Jeremias não voltou atrás, não. Falou: o Senhor me enviou a profetizar. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Se vocês ouvirem, se vocês se converterem, não virá esse mal. Quanto a mim, Jeremias estava por morrer. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos.
Sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, tereis sangue inocente sobre vós, e sobre a cidade, e sobre os seus habitantes, porque na verdade o Senhor me enviou a vós, para dizer aos vossos ouvidos todas essas palavras. Interessante, esse sangue inocente. Foi o que aconteceu quando entregaram Jesus à morte. Pilatos lavou a mão e disse, eu sou inocente do sangue desse homem. O que eles disseram? Caia o seu sangue sobre nós, sobre os nossos filhos. Aqui, Jeremias declarou, sabe com certeza que se matardes a mim, eles não vão matar Jeremias ali, trareis sangue inocente sobre vós, sobre a cidade, sobre os habitantes, porque na verdade o Senhor me enviou a vós para dizer ao vosso ouvido todas essas palavras. Aí alguns vão temer, mas infelizmente não temeram para obedecer, só temeram derramar o sangue. Então disseram os príncipes a todo o povo, e aos sacerdotes e aos profetas, esse homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Os príncipes aceitaram, não condenaram Jeremias à morte, disseram que ele não era réu de morte. Pilatos também disse que Jesus não era réu de morte. Pilatos tentou livrá-lo, né? Mas aqui os príncipes disseram, então se levantaram algum dentre os anciões da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo, Miqueias, o morsatita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões e pedras, e monte dessa casa com os altos de um bosque. Eles lembraram uma profecia de Miqueias, que havia profetizado. Aqui certamente é o profeta Miqueias, não é? Nos dias de Ezequias, mataram-no porventura, Ezequias, rei de Judá e todo Judá. Eles não mataram Miqueias, que havia já profetizado isso. Antes não temeu esse ao Senhor e não implorou o favor do Senhor. Ezequias se arrependeu. Os anciões estão lembrando. Olha, se esse homem é de Deus, nós devemos nos arrepender. E o Senhor se arrependeu do mal que falara contra eles. Nos dias de Ezequias, Miqueias foi levantado, junto com Isaías também, não é? E nós não fazemos um grande mal contra a nossa alma. Também houve um homem que profetizava em nome do Senhor, Urias, filho de Semaías, de Kiriat Jereaim. Ele profetizou contra essa cidade, contra essa terra, conforme todas as palavras de Jeremias. Eles estão lembrando as outras profecias que vieram, estão confirmando as palavras de Jeremias com os profetas que vieram antes dele. E ouvindo o rei Jeoaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isso, Urias temeu e fugiu e foi para o Egito. Mas o rei Jeoaquim enviou uns homens e Elnatã, filho de Aquibor, ao Egito. E eles tiraram Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim, que feriu a espada e lançou o seu cadáver na sepultura dos filhos dos povos. O rei Joaquim perseguiu um outro profeta, esse profeta Urias, não é? Que mandou matar. Amon, pois, Aicã, filho de Safã, foi com Jeremias, para que não entregasse nas mãos do povo para ser morto. Olha, Jeremias não foi morto por um triz. Estava condenado à morte por ter profetizado. Até menciona um outro profeta, Urias, que falou as mesmas palavras e foi morto pelo rei Jeoaquim. Jeremias ficou perto da morte. Deus o livrou e a mão de Aicã, aqui filho de Safã, foi com Jeremias para o livrar, para que não entregasse a morte para ser morto. Com isso, nós concluímos o capítulo 26, iremos voltar para o capítulo 27 a 29,
Jeremias fala e aconselha o rei da Babilônia, a luta de Jeremias contra o falso profeta Ananias, e vamos ver a carta que Jeremias envia aos habitantes do cativeiro. Amém? Com isso terminamos mais o capítulo. Como concluímos o capítulo 26, já concluímos metade do livro de Jeremias. Esse que tem 52 capítulos. Esse programa é o único programa que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso, para quem gosta de estudar a Bíblia sistematicamente. Se por acaso você está assistindo esse programa, você tem que assistir os vídeos anteriores ou posteriores que virão para que você acompanhe a Bíblia do capítulo 1, né, de Jeremias ao capítulo 52, no caso desse livro. Nós já gravamos todo o Novo Testamento. Se você entrar no nosso canal, clicar na foto, você pode ir de Mateus ao Apocalipse, capítulo por capítulo, verso por verso. E de Gênesis até Jeremias que gravamos. E vamos gravar até chegar ao livro de Malaquias. Com a ajuda de Deus, alguns meses mais, completamos todo esse trabalho e você terá a Bíblia completa, capítulo por capítulo, verso por verso, para estudar e não só ouvir esse programa, mas estudar mesmo a Bíblia, se dedicar, examinando as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. O amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.